Então, vamos dar início à nossa aula na disciplina de termodinâmica para engenharia química 1, tá? Introdução à termoquímica. Então, na disciplina, a gente estudou, né, processos, tá, que envolvem variações de entalpia, geralmente eram associadas a variações de temperatura e a mudanças de fase. As reações químicas também podem levar à liberação ou absorção de energia em um sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento, tá? Por exemplo, um reator, que promove uma transformação de dois reagentes A e B, que são alimentados em um produto C, a gente tem que essa reação ela pode liberar ou absorver energia no sistema, alterando, então, assim, a composição das correntes, a temperatura, portanto, a entalpia de cada uma delas. Então, em problemas desse tipo, do ponto de vista de engenharia, uma questão importante é, nessa reação, dependendo se ela está liberando ou absorvendo energia, quanto calor eu devo absorver ou remover do sistema para manter essa temperatura desejada na saída. Uma outra situação é quando a gente conhece a quantidade de calor sendo trocada, por exemplo, ela é definida, ela é fixa, ou, por exemplo, é processo adiabático, né, onde o calor trocado é zero, e o meu objetivo é determinar qual vai ser a temperatura na saída. Tá? E essa temperatura vai ser diferente da entrada, dependendo, né, se a reação é endotérmica ou exotérmica, se ela absorve ou libera energia. Então, o balanço de energia para um sistema aberto, né, nesse sentido, nós temos calor e trabalho, né, nossas taxas de realização de trabalho e de transferência de calor, e a soma, né, da entalpia do que está entrando, do que está saindo no sistema. Então, é nesse termo que nós vamos ter modificações. Tá? Então, essas entalpias, né, vão depender da temperatura da fase e da composição do sistema que se altera aí pela ocorrência de reações químicas. Então, para levar em conta essa variação de entalpia, a gente usa o que a gente chama de entalpia de reação ou calor de reação, é a diferença de entalpia entre os produtos e reagentes em uma reação química, tá? Então, esse nu I, tá, são os coeficientes estequiométricos, tá? Por definição, né, eles vão ser positivos para os produtos e negativos para os reagentes. Então, por exemplo, para uma reação genérica desse tipo, nós temos os coeficientes 1, 2 e 3, tá? Mas nesse contexto ela é negativa para os reagentes A e B e positiva para o produto. Outra coisa que é bom lembrar é que a entalpia de reação, ela é expressa, né, geralmente em energia por mol, tá? Mas mol de quem? Mol de A, de B ou de C? Né? Então, depende da forma como é calculada, para esse set de coeficientes estequiométricos, ela é definida dessa forma, portanto, essa energia vai ser liberada, na verdade, para cada mol de A que reagir, com 2 moles de B que reagir, e para cada 3 que vão ser formados. Então, a gente tem que ter isso em mente, né, quando a gente for fazer análise daqui a pouco, né, em alguns processos em que ocorre reação. Lembrando que essa energia aqui, ela está associada, né, aos coeficientes estequiométricos da nossa reação. Então, relembrando também conceitos que vocês já viram em outras disciplinas, quando nós temos uma reação exotérmica, até quando o calor é liberado, então variação de entalpia negativa. E se a variação de entalpia é positiva, né, nós temos as reações endotérmicas, que é quando o calor é absorvido pela reação. Então, quando a gente tem um equipamento, né, onde ocorre uma reação química, geralmente, né, vamos considerar aqui para simplificar a mesma temperatura e para de saída, eu tenho que remover energia do sistema, se a reação for exotérmica, ou seja, essa energia que é liberada tem que ser removida para se manter a mesma temperatura. Em contrapartida, se a reação é endotérmica, né, para ela ser na mesma temperatura, como ela vai absorver energia, eu tenho que fornecer energia do lado de fora, na forma de calor. Então, esse é um cenário muito comum que a gente vai explorar em vários exemplos. Outra situação, por exemplo, quando nós temos um reator que pode ser aproximado como um reator adiabático, ou seja, onde a taxa de transferência de calor para o ambiente é desprezível, o que vai acontecer é que a temperatura da corrente de seda vai se alterar. Se a reação liberar energia, nós teremos um aumento de temperatura. A temperatura da saída será maior que a da entrada. Se a reação for endotérmica, ela vai absorver energia e isso vai fazer com que a temperatura da massa reacional diminua, né, e a temperatura de saída seja menor que a de entrada. Então, esses são os cenários qualitativos que a gente vai encontrar aí em uma grande variedade de problemas. A questão é como avaliar essa entropia de reação, então, para uma reação genérica. Tá? Nós vamos usar um conceito de calor padrão de reação, que é o calor de reação quando ambos reagentes e produtos estão numa condição padrão, tá? Que é usualmente de 25 Celsius, né, 29815 Kelvin, e a pressão de 1 bar. Então, vamos pegar essa reação aqui, ó, tá? O calor padrão de reação dela é de 41,1 kJ por mol, ou seja, para cada mol de CO2 fase gás, com hidrogênio fase gás, formando 1 mol de cada um desses produtos, a energia envolvida é 41,1, tá? Uma reação endotérmica que absorve essa quantidade de calor.
Para determinar esse calor padrão de reação, a gente usa, por sua vez, a entropia de formação padrão. É definida como a variação de entropia numa reação de formação, né, de cada espécie, a partir dos seus elementos constituintes. Então, por exemplo, o CO2, ele pode ser pensado como formado a partir de seus elementos constituintes, né, na sua fase mais estável, então, oxigênio gás, carbono sólido. A variação de entalpia nessa reação é de menos 393,5 kJ por mol. Como nós estamos formando CO2 a partir dos seus elementos constituintes, essa é a chamada entalpia de formação padrão do CO2. E podemos ter isso para outros compostos. Para o CO, a mesma ideia, né? Temos CO formado a partir das seus elementos constituintes, então essa é a entalpia de formação padrão do CO, e essa é a da água. Tá? Por definição, então, o calor de formação dos compostos elementares é igual a zero. Então, o calor de formação do carbono, do oxigênio, do hidrogênio e outros compostos, como o nitrogênio, né, o flúor, e assim por diante, na sua forma elementar, ele vai ser sempre zero. Tá? Então, esses calores de formação são sempre tomados em relação a esse referencial. Essas entropias são obtidas a partir de tabelas, né? Então está disponibilizada no Moodle uma tabela bem longa, né, de vários compostos aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Então eu vou colocar a tabela completa aqui, ó. Entalpia de formação a 298, então nós temos para vários compostos, né, a tabela é dividida em compostos orgânicos e inorgânicos, então vocês sempre vão consultar tabelas dessa natureza para se obter a entalpia de formação. Importante ter um pouco de atenção aí com a fase que ele se encontra, note que existem diferenças, ó, por exemplo, se a gente pegar aqui o metanol, né, note que se ele está líquido ou ele gás, nós temos uma diferença de entalpia aqui que justamente está relacionada à diferença, né, de entalpia entre a fase líquida e a fase gasosa. Tá? Assumindo que eles são formados a partir do carbono, hidrogênio e oxigênio na sua forma elementar. Então, toda vez que for necessário obter calores de entalpias de formação, a gente consulta em tabelas. Tá, mas isso serve só para reações de formação. E como eu posso fazer isso com uma reação genérica? Então, a gente pode usar, na verdade, os calores de formação. Então, por exemplo, se eu pegar e aquelas reações de formação que eu mostrei, tá? E colocá-las nesse sisteminha, note que eu posso inverter essa primeira, e ao tomar, né, essas reações, se eu somar elas, no final eu vou ter uma reação desse tipo, que é aquela primeira reação que eu mostrei ali alguns slides atrás, e se isso corresponde, então, a somar a entalpia de formação, a entalpia de reação para cada uma delas, que está associada à entalpia de formação de cada componente, né, trocando o sinal daquele que é o nosso reagente, mantendo as vezes do produto. Lembrando que a do hidrogênio, né, por definição, é zero. A gente pode usar esse procedimento para pegar, a partir daquela tabela, né, de calores padrões de reação, a entalpia de reação para qualquer outra reação desejada. Tá? Então, a gente pode sistematizar dessa forma. Então, a gente pode calcular essa entropia de reação como um somatório, né, da entropia de formação de cada componente, multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. Tá? Isso é equivalente a criar sistemas desse tipo, né? O resultado é sempre o mesmo. Tá? Lembrando, de novo, que o calor de formação dos compostos elementares é igual a zero. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o calor padrão de reação para a síntese da amônia, que eu preciso é buscar numa tabela, né, qual é o calor padrão, o calor de formação da amônia. Então, posso puxar essa tabela aqui, encontrar o calor da amônia, está aqui nos inorgânicos. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, seria esse valor aqui de menos 46,11 para amônia em fase gás. Tá? Para o hidrogênio e para o nitrogênio, por definição, são zero, tá? Mas a equação seria essa, seria a entropia de formação da amônia menos meio, um meio vezes a entropia de formação do nitrogênio, menos 3 meios a entropia de formação do hidrogênio. Então, o resultado seria 46, porque essas duas são zero. Tá? Então, vocês vão fazer isso para toda reação que vocês encontrarem. Lembrando que essa energia aqui negativa, né, liberada, corresponde à formação de 1 mol de NH3, reagindo com 3 meios, né, de hidrogênio e meio mol de nitrogênio. Se o coeficiente estequiométrico é modificado, a entropia vai mudar de acordo. Então, uma forma mais comum de se escrever essa reação, né, é nessa forma aqui, tá? Que é basicamente a primeira multiplicado por 2, então a gente não tem coeficientes fracionários. E o ΔH de reação, então, vai ser 2 vezes a entropia de formação da amônia, menos 3 vezes a entropia de formação do hidrogênio, menos a do nitrogênio.
Tá? Então, isso nos daria aqui a menos 92,2, que seria o dobro, né, da anterior. Agora que eu notei aqui que estão invertidos os coeficientes. Aqui seria 3 meios, aqui 1 meio. E aqui seria 13, aqui seria 1. Por favor, corrijam, eu vou corrigir isso nos slides. Lá disponibilizados no mundo. Bem, então, vamos pegar para uma outra reação, vamos determinar o calor de padrão de reação de síntese do metanol. Então, aqui nós temos o CO com hidrogênio formando metanol. Então, o que a gente teria que fazer é simplesmente pegar a entropia de formação do metanol, menos a entropia de formação do CO, menos 2 vezes a entropia de formação do hidrogênio. Aí isso daria menos 90,13. De onde eu tirei essas informações? Tirei dessa tabelinha aqui. Tá? Então, nós temos aqui para o CO, vamos procurar aqui, para o CO nós temos essa entropia de formação. Tá? Para o metanol, nós teremos essa entropia de formação, fase e gás. E para o hidrogênio é zero, né? Porque o hidrogênio é um elemento constituinte. Então, esse é o resultado. Então, faça um cálculozinho e confira esse resultado. Tá? De exercício, façam aí também, busquem a entropia de formação do pentano, do O2, que é zero, do CO2 e da água em fase líquida. Vocês vão encontrar esse resultado aqui, menos 3245,14. Então, esse é um procedimento genérico para calcular calores padrão de reação, né? A partir dos calores de formação daquela tabela. Então, vamos ver, né, o que a gente pode fazer com esses calores de reação para resolver alguns problemas práticos. Então, por exemplo, nós temos um sistema que recebe a cada hora 1.000 mol de CO e 2.000 mol de hidrogênio, tá? Ou seja, nessa quantidade estequiométrica dessa reação de síntese, vamos assumir que eles estão chegando a 1 bar e 298 Kelvin, eles são convertidos completamente, então, pela estequiometria, 1 para 2 forma 1, então vão formar 1.000 mol, né, de metanol. E eu quero saber quanta energia tem que ser adicionada ou removida na forma de calor para que esse processo aconteça. Bem, a gente já sabe que é removido, né, pelo fato do calor de reação ser negativo, né, como a gente viu aqui, ou seja, para cada mol de metanol formado e equivalentemente para cada mol de CO e 2 mol de hidrogênio que são consumidos, a energia liberada é de menos 90,13 kJ. Então, vamos fazer a análise desse problema. Então, eu vou mostrar aqui algumas anotações, tá? Essas anotações também vão estar disponíveis lá no Moodle, para consulta, tá? Então, o que a gente tem aqui? O primeiro passo, né, é entender o balanço de energia. Então, o balanço de energia para esse equipamento e para todos que vão vir depois, consiste do seguinte: o que a gente tem? No balanço de energia, a gente tem calor trocado, trabalho realizado, que nesse caso não tem nenhum dispositivo móvel no interior do equipamento, não existe realização de trabalho, tá? A soma aí das correntes de entrada com a sua entalpia, menos as correntes de entrada e de saída. Tá? Isolando o que a gente chega nessa equação, na forma de taxa, e por conveniência, nesses processos, a gente vai usar não a taxa, mas a quantidade total integrada. Então, se a gente multiplicar essas equações por ΔT, o intervalo de ΔT que a gente escolhe, tá? No nosso caso é conveniente escolher uma hora, porque a gente tem 1.000 mol por hora, né, de uma dada corrente ou de outra. Então, a gente transforma a equação não em taxa, mas em quantidades, e é basicamente o calor trocado é a diferença de entalpia entre a corrente de entrada e a corrente de saída. Para se obter a taxa no final, lembrando, né, é só dividir essa quantidade de calor pela variação de temperatura. Desculpa, pela variação de tempo, pelo ΔT, pelo intervalo de tempo, a base que a gente tomou. Então, nesse problema, né, o que a gente tem? A gente tem esse sisteminha, nós temos 1.000 mol de CO, 2.000 mol de hidrogênio entrando a 298, sendo 1.000 mol de CH3OH. É uma reação completa, certo? Com proporção estequiométrica, entrando e saindo na mesma temperatura. Tá? A gente acabou de calcular, né, essa entropia de reação, né, que é menos 90,13 kJ por mol. Então, o primeiro passo, né, já está feito, era montar a tabela estequiométrica para a gente entender direitinho. Então, se entra 1.000 e 2.000, vão reagir, né, 1.000 e 2.000 de cada um desses componentes, não vai sair nada do outro lado, porque tudo é reagido, né, e se forma, né, 1.000 moles de metanol aqui no interior, então sai 1.000 mol. Então, é isso que forma essas correntes aqui, tá? Então, segue agora os cálculos. Então, o nosso ΔH a gente pode pensar da seguinte forma, vamos fazer isso de uma forma mais completa de uma vez e depois a gente vai generalizar. Estão saindo, então, ó, segundo essa equação, né, entalpia de saída menos a de entrada, segundo essa equação aqui, tá? Então, se nós temos aqui, ó, o que está saindo? 1.000 mol
de metanol a 298, então o que está saindo são 1.000 mol vezes a entropia específica do metanol a 298. E estão entrando no sistema 1.000 mol de CO e 2.000 mols de hidrogênio, cada um com a sua entalpia nessa temperatura. Se a gente colocar esse 1.000 em evidência, a gente chega nessa equação aqui, ó. Ok? Simplesmente colocando 1.000 em evidência dessa equação acima, e a gente percebe que esse termo que está aqui dentro não é nada mais, nada menos, é a entropia de reação padrão, porque todos estão a 298, e eu estou pegando, né, a entropia de cada aqui, ó, dos produtos, menos a dos reagentes, multiplicado pelos seus coeficientes estequiométricos. Então, sempre que vocês fizerem esse procedimento, né, o resultado vai ser esse. Vocês vão ter que o ΔH vai ser o número de mol que reagiu no sistema, né, multiplicado aí pelo ΔH de reação. Cuidado, atenção especial a gente vai ter com esse termo aqui, que eu vou mostrar em seguida aqui numa observaçãozinha. Então, nesse caso, nós temos 1.000 mol que foram reagidos, ou seja, é isso aqui que conta, ó, esses 1.000 mols, que é esses 1.000 mols de metanol que foi formado, e lembrando que essa aqui é a energia que é liberada para cada mol de CH3OH formado. Portanto, nós temos 1.000 mol vezes menos 90,13, temos como resultado o calor envolvido de menos 90.130 kJ. Como a base para isso foi de 1 hora, nós temos, então, menos 90.130 kJ por hora, que dá menos 5,3 kW. Então, menos 25,3 kW é a energia que eu tenho que remover para processar 1.000 mol por hora de CO com 2.000 mol por hora de H2, formando 1.000 mol por hora de metanol. Então, esse é o procedimento básico, né, para a gente trabalhar aí com processos envolvendo reações químicas. Claro, a gente teve uma grande vantagem de conhecer isso aqui a 298, né, por coincidência, entrou em 298 e saiu em 298, mas isso nem sempre vai ser verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é, ok, e se a temperatura, né, envolvida é diferente, o que que acontece? Então, por exemplo, podemos pegar um próximo exemplo, ó, onde ao invés de ser 298, aqui eles estão entrando a 500 Kelvin. Estão saindo a 500 Kelvin. Então, nesse caso, né, o procedimento é o mesmo, né, ou seja, a gente vai ter o mesmo balanço de energia, então a gente pode pegar aqui, ó, conferir, ó, nós temos o mesmo balanço de energia, a mesma tabela estequiométrica da anterior, a única diferença é que agora essa variação de entalpia, ela tem que ocorrer a 500 graus. Essa é a única diferença por enquanto. Tá? Vou tirar isso aqui para não atrapalhar. Nós temos o mesmo processo, então vai ser o mesmo equacionamento do problema anterior, a diferença que é a enthalpia que ocorre a 500. A gente conhece a que acontece a 298. Então, o que a gente faz nesse caso? Tá, então a gente já sabe calcular 298, o que a gente faz para outras temperaturas? Então, a ideia é a seguinte, nós temos os reagentes a um bar em uma temperatura T, está saindo, vamos colocar na mesma temperatura T. Tá? A reação completa. E lembrando que a gente conhece é o que acontece a 298 Kelvin. Então, esse valor aqui em verde é o valor que a gente tira lá, por exemplo, das entalpias de padrão de formação, né, o calor padrão de reação que a gente tem. Isso aqui é facilmente calculado. Então, como a entalpia é uma propriedade que só depende do seu estado inicial e final, não depende do caminho percorrido, né, a gente já trabalhou bastante esse conceito, a gente pode criar um caminho virtual que conecte esses dois pontos passando obrigatoriamente por esse aqui. Ou seja, eu posso imaginar, né, que eu parto de uma temperatura e eu resfrio ou aqueço, dependendo dessa temperatura, no nosso caso de 500, né, vai resfriar, eu levo dessa temperatura até a temperatura de 298 todos os meus reagentes. Lembrando que a entropia vai ser CPDT, integral de CPDT vai ser equivalente, se CP é constante, a CP ΔT, que a gente já trabalhou bastante aqui na disciplina. Então, é como se eu levasse os reagentes da temperatura inicial até essa temperatura de 298, calculo a variação de entropia associada, e na sequência, né, faço a reação acontecer e pego meus produtos e faço o caminho inverso, faço com que os produtos sejam levados de 298 até T. No caso de 500, serem aquecidos, né, de 298 a 500. Então, a gente tem aqui também um CPDT, uma integral de CPDT somatória, significa que eu vou fazer isso para todos os meus produtos. Tá? Então, no fim das contas, a minha variação de entalpia nesse processo de interesse é a soma da variação dos três trechos. Tá? Basta eu pegar a soma de a variação de entalpia em cada um dos trechos, e o meu resultado final é esse. Então, basicamente, o que a gente precisa calcular é o ΔH na temperatura de reação e esse ΔCPDT aqui, ó.
O que é o delta CP? É basicamente, né, a gente pegar o CP de cada componente e multiplicar pelo seu coeficiente estequiométrico. Lembrando, né, positivo para a situação onde a gente tem... Vamos tirar aqui que está... Para a situação onde a gente tem reagentes é negativo e produtos é positivo. Tá? Ok, então vamos adiante. Só um lembrete, né, de como é que a gente calcula, né, essas variações de entalpia aqui com o CP, né, variando a temperatura. Como nesses processos a temperatura geralmente vai variar bastante, é importante que a gente leve em conta, né, a dependência da temperatura. Tá? Então, a gente tem dois procedimentos, né, se o CP for constante na faixa de temperatura, eu uso um valor médio. Então, essa integral do CP/dt é simplesmente CP/T menos TR. Esse é o caso mais fácil, né? Só que a gente precisa de um valor confiável para o nosso CP médio. A outra possibilidade é usando uma correlação, né, e a gente calcular essa integral levando em conta a variação dele com a temperatura. Então, nesse caso, se eu uso uma correlação desse tipo, com os coeficientes disponíveis na tabela, na mesma tabela do Moodle, né, vamos ver aqui rapidamente, ó, nós temos aqui tabelas, ó, do CP, onde para cada componente, por exemplo, se eu pegar o metanol ali, né, os nossos componentes de interesse, ó, esses seriam os valores de A, B e C dessa correlação. D e E seriam zero nesse caso. Tá? Mas nós teríamos o A 2,211, o B 12,216 vezes 10 na menos 3, como a gente já conversou, né? E menos 3 vezes 45 vezes 10 na menos 6. Tá? Então, bastaria pegar esses fundos A, B e C, D e E seriam zero, né? E essa integral de CP/dt, a da variação de entalpia, seria dado por esse resultado. Tá? Ou seja, se eu colocar essa função aqui em integral, o resultado final é esse. A gente pode fazer isso para o CP e pode fazer isso para o delta CP, a mesma coisa. Se aquele meu delta CP for constante, né, é o delta CP diferente de temperatura, aí se o CP de cada um dos componentes forem dependentes da temperatura, a gente chega com essa equação, onde a gente tem, já vou mostrar um exemplo, né, o A para cada um dos componentes, o B para cada um dos componentes, o C para cada um, e assim por diante. Então, a mesma coisa, eu vou multiplicar o coeficiente estequiométrico de cada A, B, C, para cada componente, e calcular o valor dessa integral. Esse é o valor mais preciso que vocês conseguem obter, porque vocês estão realmente calculando aqui a variação de entalpia, levando em conta a variação do CP com a temperatura. Tá? Então, o resultado final seria esse aqui. Esse resultado aqui. Bem, então vamos pegar e aplicar isso para o metanol, né? Então, a gente vai calcular, vou mostrar ali, resolver de duas formas, usando um CP médio. E eu vou usar duas estimativas. Que estimativas são essas? Essa aqui é uma estimativa exata, levando em conta, né, a integral da dependência com a temperatura. E essa aqui é uma aproximada, que eu vou mostrar que eu simplesmente peguei uma média dos CPs nessas duas temperaturas, uma média bem grosseira. Eu peguei o CP a 298, peguei o CP a 500, calculado com essa correlação aqui, ou seja, troquei T por 298, calculei o CP, coloquei T igual a 500, calculei o CP, somei os dois, dividi por 2. Note que o resultado é bem próximo aqui. Tá? Então, mas eu vou usar esse aqui, né? Então, vocês podem depois conferir com esses valores, vocês vão ver que eles são muito próximos, até pela proximidade aqui do CP. Tá? Então, vamos voltar ao problema agora, onde é necessário, né, conhecer essa entropia de reação a 500. Então, vamos lá, e vamos usar esses procedimentos que foram discutidos aqui. Ou seja, essencialmente, isso aqui. Então, vamos lá. Então, se eu pegar agora 500, ó, vamos ver o que acontece. Como eu tinha dito já, né, o balanço de energia é o mesmo, não muda nada. A diferença é que essa variação de entalpia agora tem que ser calculada por aquela equaçãozinha que eu acabei de mostrar, certo? Eu vou pegar o calor de reação a 298 e vou levar em conta, né, esse efeito da temperatura, o delta Cp, levando em conta reagentes e produtos. Então, o delta Cp, ó, que está aqui embaixo, ó, basicamente, o que eu fiz foi, ó, seria então o coeficiente estequiométrico do metanol 1, vezes o CP do metanol, o coeficiente estequiométrico do CO menos 1, vezes o CP do CO, o coeficiente estequiométrico do H2, menos 2, vezes o CP do H2, tá? Então, ó, se o CP é constante, eu posso puxar aqueles valores ali, ó, que eu mostrei no slide, ó, e fica fácil, essa integral de delta CP dt é delta CP vezes delta T, tá? Ou seja, eu estou fazendo essa aproximação aqui, ó, fazendo essa aproximação aqui, ó, ok?
Então, com essa aproximação aqui, ó, eu chego nesse resultado, para esse termo, tá? Então, esse delta CP é menos 33,25, quando eu calculo, né, essa variação aqui associada ao clima estequiométrico de cada um, e multiplicado pela variação de temperatura me dá esse termo de energia aqui. Então, ó, a minha entalpia de reação a 500 é dado pela soma da entalpia 298, que a gente já calculou, essa aqui, né, mais esse termo de correção aí de influência da temperatura, que é esse aqui. Tá? Muito cuidado nesses cálculos, porque tipicamente o CP vai estar em joule por mol, e essas entalpias de reação em quilojoule por mol. Tipicamente é isso que vocês vão encontrar. Então, nunca esqueçam de fazer a conversãozinha, né, quilojoule para joule. Então, esse seria o resultado para essa nova reação. Note que é diferente do resultado anterior, porque é o 90,13, só que levando em conta que esse 6,71 aí é associado a essa variação da temperatura, ou seja, é o efeito da temperatura no calor de reação. Isso faz com que o calor de reação aumente, ou seja, maiores temperaturas, mais energia liberada na reação, tá? E daí o resultado final é muito parecido, né? É a mesma equação do exercício anterior, eu multiplico pelo número de mol envolvido, que é 1000 mol que reagiu, vezes essa entalpia de reação a 500, e isso me dá esse resultado. Tá? Então, a troca de calor é essa quantidade de energia por hora, que me dá 26,9 kW. Note que é um resultado mais alto, né, do que do anterior. Ok? Então, beleza. Então, é isso que vocês vão fazer quando vocês tiverem situações que a temperatura de entrada e saída é a mesma. Tá? Então, vocês têm 500 e 500, basta reavaliar, né, o calor de reação nessa temperatura e está resolvido. Bem, mas podem acontecer situações onde a temperatura de entrada e a saída são diferentes. Por exemplo, ela pode entrar a 298 e sair a 500. O que eu faço nesse tipo de situação agora? Eu uso o meu ΔH de reação a 298 ou uso a 500? Na verdade, você poderia usar qualquer um dos dois. Só que não pode usar diretamente, por quê? Porque eles não estão entrando e saindo na mesma condição. Então, a gente vai ter que criar um caminho de uma forma similar à estratégia que a gente usou para calcular o ΔH de reação na temperatura diferente, criar um caminho virtual que me permita conectar esses dois pontos. Então, por exemplo, ó, o que eu tenho? Eu tenho meus reagentes a 298 e meu produto a 298. Isso é conhecido, tá? Isso eu já tenho, já temos calculado do exercício anterior. Só que eu não quero ele a 298 saindo, eu quero ele sendo a 500. Então, eu posso criar um caminho virtual que consiste em imaginar que a reação pudesse acontecer toda a 298, liberasse essa quantidade de energia, e esse metanol formado se aquecesse a 500. Tá? Quero deixar bem claro que não é isso que acontece dentro do equipamento, mas para um caminho, para cálculo de variação de entalpia, não faz diferença. Eu posso escolher qualquer caminho que conecte, qualquer caminho consistente que conecte esses dois pontos aqui, e o resultado tem que dar sempre o mesmo. Tá? Então, o meu caminho mais simples seria 298 e o produto a 500. Poderia também, usando o resultado anterior, pegar meus reagentes até 500, colocar a variação de entalpia em 500, chegar nesse mesmo lugar. Sugiro fazer isso de exercício, vocês vão ver que o resultado é o mesmo, tá? Então, vamos ver como aplicar esse procedimento aqui. Então, ó, nesse caso, nós vamos fazer algo diferente, né? Ah, faltou mostrar uma coisa importante aqui. Só voltando ao exercício anterior, que eu calculei com CP constante, se eu calcular como valor variável, né, isso me dá o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui o CP dependendo da temperatura, tá? Então, ao invés de usar essa aproximação aqui do ΔCP, eu uso essa dependência de temperatura, com os A's e B's retirados daquela tabela, e o resultado é o mesmo. Tá? Nesse caso, né, o CP médio, que eu mostrei ali no exemplo, a gente calculou dessas duas formas, tá? A gente calculou dessas duas maneiras. Um CP, a gente usa um CP rigoroso, que seria o resultado da integral dividido pelo ΔT, tá no slide. O segundo valor é dado por essa média, que é ligeiramente diferente. Graficamente, a gente pode pensar o seguinte, nós temos a entalpia como a integral dessa curva, né, de CP ΔT, e a gente aproxima a integral dessa curva, né, por um CP médio aqui nesse intervalo, tá? Ou seja, seria a área dessa curva em vermelho, e a gente espera que as duas curvas sejam iguais. Tá? Note, né, que aqui a gente está colocando uma área a mais, mas a gente está desprezando essa aqui, então, geralmente, esses erros tendem a se compensar.
Se vocês tiverem uma reta aqui com essa função, o resultado seria equivalente dessa integral azul em vermelho, tá? Quando vocês não têm um comportamento linear, vão existir algumas diferençazinhas aí, mas dependendo da faixa, elas não são muito significativas, tá? Isso a gente vai trabalhar mais numa aula computacional. Então tá, só, voltando à programação, desculpe. Agora a programação é a seguinte, é esse problema que eu estava só recapitulando aqui, né? Vamos voltar a esse problema de 298 e 500. Desculpa o parênteses ali, era só para mostrar como concluiu o problema anterior. Então, nesse caso, né, nós temos que levar em conta essas duas variações de entalpia para chegar nesse resultado final. Então, a gente teria esse esqueminha aqui, a mesma tabela estequiométrica do original, mesmo balanço de energia, muda a variação de entalpia porque nós temos diferentes temperaturas. Então, a gente vai pensar que para chegar ao meu produto a 500, eu vou primeiro pensar que ele faz a reação acontecer a 298 e pega esse meu produto e aquece ele aqui. Então, se eu somar essas duas entalpias, tem que me dar a variação de entalpia total para esse processo, e é isso que eu faço. Tá? Onde eu tenho, nessa primeira etapa, o ΔH de reação que eu já calculei, a 298, e nessa segunda, simplesmente, o número de moldes de metanol vezes o CP do metanol, vezes a diferença de temperatura. Se eu tivesse um CP dependente da temperatura, eu fazia aquela integral, mas não vamos fazer isso agora. Tá? Vamos assumir como constante naquela faixa. Então, esse seria o resultado. Então, esse ΔH, lembrando, é 1000 mol vezes a energia liberada para cada mol de metanol formado, mais esse metanol, que estaria aí a 298, virtualmente, levando ele até 500, lembrando da conversão de unidade. Isso vai dar um termo adicional aqui, e a energia liberada é menos 79,173. Tá? Ou seja, essa é a variação de entalpia total, ou seja, eu preciso de menos calor que esse aqui, justamente porque o calor liberado a 298, parte desse calor seria usado para aquecer o metanol até 500, certo? Então, esse é o meu resultado final. O calor trocado de menos 79,173 quilojoules por hora, né, já estão considerando uma hora, isso dá menos 21,99 quilowatts. Ok? Então, beleza, quando vocês têm diferença de temperatura, essa é a estratégia. Inclusive, a gente poderia usar essa mesma estratégia, né, para resolver o mesmo problema anterior, ó. Resolver esse mesmo problema. Sem fazer aquele procedimento do ΔT, lá usar a integral de ΔCP, etc. O resultado é o mesmo, tá? O resultado tem que ser o mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, nós podemos resolver esse problema anterior com a mesma estratégia, ó. A gente só tem que criar um caminho, né, que vai ser um caminho bem genérico, que a gente vai usar nos outros problemas, que é o seguinte. Aquele problema, ele estava entrando em 500 e saindo a 500. Nesse que a gente fez, ele entra a 298 e sai a 500. Então, o que a gente tem que fazer de diferente é o seguinte, é criar um caminho um pouquinho mais longo. Se ele está entrando a 500 e saindo a 500, eu vou imaginar que eu resfrio meus reagentes até 298. Por quê? Porque nessa temperatura eu já tenho como calcular o ΔH de reação, eu tiro lá daquela minha tabela, né, as referências de formação, blá, blá, blá. Então, isso aqui é sempre facilmente calculável, então o que eu tenho que fazer é obrigatoriamente passar por esse caminho, né, trazendo aqui, nesse caso, resfriando os meus reagentes, e aí eu pego o meu produto e aqueço. Tá? Então, lembrando que a variação de entalpia independe do caminho percorrido, esse é um caminho bem conveniente, né? Eu tenho aqui um CP ΔT para o CO e para o H2, e aqui eu tenho um CP ΔT para o metanol, e é exatamente isso que eu faço. Tá? Então, ó, esses dois são os mesmos do exercício anterior, ó, note que essa parte já está calculada, essa aqui a gente acabou de calcular, né? Que é a entalpia para levar o metanol de 290 a 500, é só olhar o exercício que a gente acabou de resolver. Eu só tenho que levar em conta essa primeira etapa, onde eu estou resfriando, né, o meu CO e meu H2, tá? Ou seja, estou trazendo de 500 até 298, esse é o valor de energia. Então, nesse caso, eu tenho que levar em conta a energia necessária para resfriar os reagentes, para a reação acontecer a 298 e para aquecer eles de volta até 500. Então, o resultado seria esse aqui. Ok? É o mesmo resultado que a gente obteve, né? Basta a gente conferir, ó. Vamos voltar aqui, ó. É esse mesmo resultado que a gente obteve aqui, ó. Okay? Mesmo resultado, então vocês podem resolver de duas formas esse problema. Tá, esse é um caso específico para a reação de entrada, para a temperatura de entrada igual de saída, que a gente usou algo que vocês podem usar, na verdade, para qualquer temperatura, quando tiver reação completa, né? Você pode entrar em qualquer temperatura, pode estar entrando 600 e saindo a 500, é só fazer esse caminho aqui partindo, né? 600 vai mudar esse resultado, mas o caminho percorrido é o mesmo. Essa é uma estratégia mais genérica que a gente usa aí, que eu vou mostrar daqui a pouco.
Tá? Porque, por enquanto, a gente só está falando de variações de temperatura, não está falando de variações aí de composição. Um outro tipo de problema que vocês podem resolver com essa estratégia é o seguinte: quando eu tenho um processo adiabático, o que tem de diferente agora é o mesmo problema, tá? É a mesma situação, só que agora eu tenho o calor conhecido e eu quero saber a temperatura. Eu poderia criar um caminho virtual da seguinte forma: eu parto de 298, formo meu produto 298 e levo esse meu produto final até uma temperatura que eu não sei qual é. Lá eu sabia a temperatura, agora eu não sei que temperatura que é justamente a temperatura que eu quero calcular. Mas o procedimento é o mesmo do problema C. Exatamente o mesmo do problema C, a diferença é que aqui eu não tenho 500, eu tenho uma temperatura desconhecida, só que agora eu tenho, né, que a entalpia, se o calor é zero, a entalpia tem que ser zero. Então, nesse contexto, vamos ver o que acontece. Então, eu tenho o mesmo procedimento, tá? A diferença agora, né, que no meu processo eu não tenho a temperatura, tá? Mas eu uso a mesma estratégia, ó. ΔH é a soma do ΔH de reação mais o ΔH desse processo, que é esse aqui. Então, é NCP ΔT. Só que o problema é que aqui eu usei um CP, tá? Que é o CP que está ali no slide, ele é um CP médio entre 298 e 500. Só que eu não sei que temperatura é essa aqui no fim. Então, um problema de usar o CP médio nesse tipo de problema onde a temperatura é incógnita é qual é a temperatura final para calcular essa média. Mas vamos assumir, só para fins de cálculo, que esse CP é válido, a temperatura daria essa. Tá? Então, note que ΔH é zero, eu tenho isso aqui da reação, isso aqui é associado, né, ao aquecimento de 298 até essa temperatura desconhecida. Nessa equação aqui, ó, a única incógnita é a temperatura. Então, resolvo a temperatura, está aqui o resultado. Tá? Mas é um problema porque esse CP aqui é uma estimativa ruim, né? Porque, olha, eu estou pegando uma média de 298 e 500, mas eu estou indo a quase 2.000 Kelvin. Né? Esse resultado aqui a gente tem muita cautela na hora de interpretar, porque, né, o correto seria pegar, reavaliar esse CP médio numa faixa de temperatura maior até que a temperatura e o CP fosse consistente. Ou, o melhor, né, como a gente não sabe, o CP final, uma ideia é usar a dependência de temperatura. Ou seja, nesse CPDT, eu uso lá o resultado daquela integral, né, o problema é que daí eu vou ficar nessa equação, né, com um polinômio. Eu vou ficar nessa equação aqui, eu tinha um polinômio de primeiro grau. Se eu uso uma equação desse tipo, né, eu vou ter um polinômio de segundo, ou de terceiro, ou de quarto, ou até com um inverso de temperatura. E aí você tem que usar, né, um pacote numérico, usar um software, uma calculadora para calcular a temperatura aqui. Tá? Então, esse seria o valor exato, levando em conta a dependência de CP com a temperatura, né? Ou seja, eu estou pegando o CP do metanol, ó, com esses coeficientes aqui, eu estou usando essa equação aqui, com esses coeficientes aqui para o metanol. A, B e C. Se eu coloco esses valores aqui, né? D e E são zero, né? No caso, eu vou ter que resolver um polinômio de grau 3, né? O que vai acontecer é que vai ter uma raiz que faz sentido, que é essa aqui de 1408 Kelvin. Tá? Então, é assim que a gente resolve problemas, né, de onde a gente conhece o calor e determina a temperatura. Tá? Tipicamente, vão ter que resolver um polinômio dessa natureza, tá? Mas uma aproximação que a gente faz essa, tendo a cautela, né, de reavaliar esse CP em uma faixa de temperatura aí, que contemple a temperatura final. Por isso, essa diferença de erro significativa. Ou seja, a gente está subestimando o CP, isso vai me dar uma temperatura maior. Tá? Beleza, então vamos adiante. Quando a gente tem processo na variação de temperatura e composição, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode levar em conta outros efeitos, não só da variação de temperatura. Então, a temperatura inicial pode diferir da final, como a gente já viu, mas pode ter outras complicações. A gente pode ter... A reação pode não ser completa, ou seja, nem toda aquela energia, lá os 90, 130, vão ser liberados, tá? A conversão é inferior a 100%, ou seja, vamos supor que a conversão é de 50%, só metade daquela energia vai ser liberada. Então, isso tem que ser levado em conta no cálculo. Outra coisa que pode ter diferença na relação estequiométrica. Vocês notem que na saída daqueles processos só tinha metanol. Mas se a gente tiver um dos reagentes em excesso, isso vai fazer com que sobre algum dos reagentes, ou mais de um reagente, e isso aí a gente tem que levar em conta ali na hora de calcular aquelas variações de entalpia. Tá? E também pode ter espécies inertes, que não participam da reação, mas podem estar absorvendo energia do sistema. Nitrogênio é um caso muito comum, né?
E como lidar com essas situações? O que acontece de diferente lá nas nossas equações? O balanço de energia é o mesmo. Q igual a ΔH, isso não muda. Só vai mudar a avaliação do ΔH. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar duas situações. A primeira é a seguinte, ó. Em vez de entrar 1.000 mol de CO, que é a quantidade estequiométrica, vai entrar o dobro, vai entrar 2.000 mol de CO. Tá? E eu quero saber ali quanta energia está envolvida no sistema. Tá? Então, a diferença é que eu tenho o dobro do CO do que eu preciso. Ou seja, o meu CO vai estar em excesso e o meu hidrogênio vai ser limitante. Tá? O que acontece nesse cenário? Vamos ver. O segundo cenário é justamente esse da conversão. Vamos supor que entre a quantidade estequiométrica, mas só 80% da reação é atingida ali dentro, por limitações cinéticas ou termodinâmicas, não importa, isso vocês vão estudar aí mais adiante no curso, mas vamos dizer que a reação é de 80%. Então, quero saber como lidar com esse tipo de situação também. Então, são os últimos dois problemas que a gente vai analisar. Tá? Então, nesse caso, a gente pode criar uma estratégia bem genérica aqui, que engloba aquelas que a gente já estudou e essas aí. Então, geralmente, a gente vai ter entrando no equipamento, né, reagentes, tá? Vocês vão trabalhar sempre a um bar, numa temperatura T1, e vão sair produtos formados, numa temperatura T2, e reagentes que não foram convertidos, ou seja, reagente que estava em excesso e sobrou, ou reagentes não convertidos que é devido a uma conversão menor que 1. Tu não conseguiu converter todo o reagente, vai sobrar alguma coisa. Então, a gente tem que criar caminhos que conectem esses dois pontos, a entrada e a saída do equipamento. E o nosso caminho obrigatório vai ser esse, passar pela condição padrão de 298, onde eu vou avaliar aqui os reagentes, né, a um bar 298, os produtos e os reagentes não convertidos. Isso vai mudar aqui, ó, no número de moles reagidos. Aqui eu já vou fazer uma observação que eu comentei lá atrás, acabei não fazendo, vou fazer agora para a gente prestar atenção aqui, tá? Então, já vamos aproveitar o gancho. Então, nesse caso, ó, o que acontece com esse termo? A gente geralmente calcula as variações de entropia de reação dessa forma. É a variação de entropia de reação vezes o número de mol envolvido na reação. Então, nos problemas, a gente sempre reagia a 1.000, né? Só que a gente tinha 1.000 moles e era o calor de reação para cada mol de metanol formado. Então, era só multiplicar, se era para 1, era só multiplicar 1.000 por esse valor, era isso. Vamos ver o que acontece com essa outra reação, que tem outros coeficientes aqui para a gente entender melhor, tá? Então, essa reação aqui, ó, a reação de formação de amônia, que eu mostrei lá atrás, ó, o que acontece? Considerando uma quantidade estequiométrica, vão entrar 100 de nitrogênio, vão entrar 300 de hidrogênio, né? Vão desaparecer 100 de nitrogênio, 300 de hidrogênio e vão formar 200 de amônia. Então, a questão é qual desses que eu uso? Bem, lá eu usei por conveniência, né, do meu produto, porque no meu produto tinha coeficiente estequiométrico 1, mas agora eu tenho coeficiente estequiométrico 2. O que eu tenho coeficiente estequiométrico 1 é o nitrogênio. Então, eu poderia, por exemplo, avaliar, né, essa reação mais fácil, seria sempre pegar o número de mol reagido daquele que tem coeficiente estequiométrico 1, porque fica exatamente, né, o número de mol que reagiu por isso. Mas, a gente pode fazer com qualquer um. Isso, e entender isso que é útil para vocês lidarem com qualquer tipo de cenário, né, que vocês tenham que vocês tenham coisas estequiométricas todos diferentes de um, né, ou independentes, se quiserem trabalhar com qualquer um dos componentes. Então, é o seguinte, por exemplo, se eu tenho para o nitrogênio, vou lembrar de uma coisa aqui, ó, esse 92,22 é liberado para cada 2 moles de amônia formada, para cada 3 de hidrogênio reagido e para cada 1 de nitrogênio reagido. Então, basta lembrar que o que nós temos um denominador aqui, esse quilojoule por mol, depende de quem a gente está observando, né? Então, se for nitrogênio, aí eu vou ter, segundo minha tabela aqui, ó, vou reagir 100, e a cada 92,22 vai ser liberado por 1 mol de N2. Então, esse caso fica igual ao do metanol lá, tranquilo. Mas se a gente tiver o hidrogênio, por exemplo, ó, vão reagir 300 mol. Então, fica 300 menos 99,22, mas lembrando que esse 99,22 é um quilojoule para cada 3 moles de hidrogênio formado. Então, note que o resultado é equivalente, né? Esse aqui é o mesmo fator de 3 em cima, fator de 3 embaixo. E se a gente pegar pelo produto, que é a amônia, é 200, a gente poderia pensar, formou 200 de amônia, né? 200 vezes 9,22, mas isso é para cada 2 moles formados. Então, o resultado é o mesmo. Independente de quem vocês usar no cálculo, o resultado tem que ser o mesmo, mas você tem que ter bastante cautela na hora de calcular esse termo aqui de reação, tá? Lembrem que vocês têm que usar o número de mol que reagiu associado, né, ao ΔH de reação para a quantidade de mol envolvido na reação.
Tá? Muito cuidado com isso. Então, nesse termo aqui, vocês sempre vão ter essa cautela, e esse N também, né, pode ser associado a uma conversão menor que 1. Né? Então, a gente tem que ter mais essa cautela também. Nem todo o N, nem todo o que entrou ali vai reagir, pode ser que só parte dele reaja. Então, nesse termo aqui, né, a gente sempre vai pegar o ΔH de reação, multiplicar pelo número de mol reagido, tomando aquela cautela da proporção estequiométrica, que a gente vai imaginar, então, que a gente resfria os reagentes, ou aquece, dependendo de T1, se T1 for menor que 298, a gente aquece, se T1 for maior que 298, a gente resfria. Então, a gente pega o CP ΔT de todos os reagentes, pegamos os produtos formados, os reagentes não convertidos, né, tudo aquilo de reagente que sobrou da minha reação, seja por estar em excesso ou por conversão menor que 1, eles são aquecidos, ou resfriados, levados de volta até uma temperatura T2, depende da relação entre 298 e T2. Então, temos o CP ΔT para os produtos, temos o CP ΔT para os reagentes não convertidos. Então, basta eu somar esses três aqui, eu tenho a variação de entropia total. Então, eu posso ter também inertes, que não estão participando da reação, mas eles estão entrando a T1 e T2. Nesse caso, basta também incluir, né, quanta energia eu preciso para aquecer eles de T1 a T2. Tá? Ou resfriado, dependendo se T2 é menor que T1, né? Mas, enfim, eu tenho que pegar meus inertes e levar de uma condição para outra. Eles vão só passear dentro do equipamento, né, e roubar calor ali dentro, ou ceder calor, né, também, dependendo da diferença de temperatura. E eu tenho que levar em conta essa variação de entalpia. Então, para esse processo, essa é o sistema mais genérico que vocês podem encontrar, tá? Ou seja, todos os problemas que a gente resolveu são subcasos disso aqui, então estou mostrando para vocês aqui um esquema aqui que funciona para qualquer reação, com qualquer conversão, limitante, excesso, sem inerte, com inerte, temperatura igual, temperatura diferente. Então, esse aqui, digamos assim, é o slide mestre de todos esses últimos slides, no qual vocês podem resolver literalmente qualquer um dos problemas que eu mostrei ali na aula. Então, vamos voltar e vamos focar nos problemas. Vamos pegar esse aqui primeiro, onde eu tenho um excesso limitante. Então, a diferença que eu tenho é 2.000 de CO e 2.000 de H2. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Bem, o que vai acontecer vai ser o seguinte. A minha tabela estequiométrica muda. Por que muda? Se nós pegar aqui a base de 1 hora, vão entrar 2.000 de CO e 2.000 de H2. Só que note o seguinte, para cada 1.000 de CO, segundo a estequiometria, eu preciso de 2.000 hidrogênios. Então, se eu colocar 2.000 de CO, eu precisaria de 4.000 de hidrogênio, mas eu só tenho 2.000. Então, isso quer me dizer que o CO está em excesso, eu tenho mais CO do que eu precisaria para 2.000, né? Ou, em outras palavras, eu tenho menos H2 que eu precisaria para 2.000 de CO. Então, o H2 é meu limitante. Então, todo limitante é consumido nesse caso, né? E o que reage é proporcional, ou seja, se menos 2.000 do meu limitante é consumido, isso é equivalente a menos 1.000, né, do CO, e obrigatoriamente vamos formar pela estequiometria 1.000 de metanol, então sai 1.000 de CO, 0 de hidrogênio e 1.000 CH3OH, ou seja, geralmente o limitante todo acaba, se a conversão é 100%, e o que está em excesso sobra. Então, o que isso acarreta naquele meu esqueminha lá? Então, bem parecido com o anterior, os que a gente fez, note que eu não tenho, desse meu esqueminha completo, note que eu não tenho essa etapa, porque eu já estou 298, então entre 298 e 290 eu não tenho variação de entalpia. Então, o que eu estou mostrando seria esse esquema completo, só que sem esse primeiro, porque ele já está partindo de 298. É uma peculiaridade desse nosso problema. Tá? Então, eu só tenho duas etapas, né? A etapa final, então eu tenho que na minha reação, vão formar 1.000 de metanol, que é o que a gente viu aqui, né? 1.000 de metanol. E vão sobrar 1.000 de CO, que é isso aqui, vão sobrar, aqui, vão sobrar 1.000 de CO. Tá? Então, vai sobrar 1.000 de CO. Ok? Então, é isso que nós temos. Então, eu tenho que levar em conta a variação de entalpia para a gente promover a reação. Sobra esse CO, então eu pego ambos, o metanol e o CO, o metanol formado e o CO que sobrou, e aqueceria eles virtualmente até a minha temperatura final ali de 500. Lembrando que está 298 e isso que está a 500. Tá? Então, nesse caso, passa a levar em conta os dois efeitos. Então, ΔH é a soma de cada variação de entalpia. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, 1.000 moles de metanol formado vezes o calor. Só que agora eu tenho 1.000 mol de metanol que eu formei e levei até 500, e aqui eu tenho o que estava em excesso. Então, tem esse termo a mais diferente do caso anterior.
Tá? Lembrando, não é assim que acontece dentro do equipamento, mas o meu caminho de entalpia virtual, eu posso escolher qualquer caminho que conecte os dois pontos. Tá? Então, nesse caso aqui, basta somar as 3 etapas. Então, esses dois a gente já tem calculado de exercícios anteriores, né? É o mesmo valor. A diferença é que a gente precisa de uma energia para aquecer o CO em excesso, ou seja, o CO vai entrar a 298 e vai sair a 500. Eu preciso gastar energia para aquecer esse CO de 298 a 500, essa quantidade em excesso. E essa quantidade é justamente esse 6.008,5. Tá? É um CO que não participou da reação, mas ele precisa, né, ele vai absorver energia que é liberada no sistema. Tá? Com isso, a quantidade de calor que tem que ser removida é menor. Tá? Então, é isso que acontece quando você tem algo em excesso. Vocês vão ter algo aqui, né, para influenciar na temperatura final. Tá? Esses 1.000 a mais de CO que foi colocado tem que entrar 298 e 500. Então, ele rouba energia, né, que é liberada pela reação, para se aquecer até aqui. Outro cenário que vocês podem encontrar é quando vocês têm conversão menor que 1. Ah, o que, que acontece nesse cenário? Ah, então, vamos ver o que acontece nesse cenário. Bem, vamos pegar e vamos ter que montar uma nova tabelinha estequiométrica também. Então, a diferença agora é que vocês têm que levar em conta esses 80% na hora de calcular os moles reagidos. Essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. Então, aqui, proporções estequiométricas. Se não tivesse proporções estequiométricas, vocês podem combinar as duas. Vamos pegar de volta proporções estequiométricas 1 para 2. Tá? E de 1 para 2 significa que vão reagir menos 1.000 vezes 80%, menos 800. E para isso, eu preciso de menos 2.000 vezes 0,8, preciso de 1.600 de hidrogênio. Isso vai me formar 800 de metanol. Ou seja, se a conversão é 80%, só vou formar 80% que seria possível. Então, note o seguinte, ó, como só reage parte dos reagentes, vai sobrar, entra 1.000, vão ser consumidos 800, sobra 200, entram 2.000, são consumidos 1.600, sobra 400, tá? E são formados 800 de metanol, tem 800. Então, nós temos agora esse outro esqueminha, tá? Onde eu tenho aqui, novamente, 298, aqui eu tenho 500, tá? Eu não coloquei aqui, mas dá para deixar claro, né? Isso aqui é 298, isso aqui é 500, tá? Eu vou corrigir isso ali no material, que eu vou disponibilizar no Moodle. E aqui é 298. Então, eu tenho, na verdade, só 80% do meu calor liberado ali comparado com os anteriores, eu posso pensar dessa forma. Tá? Por quê? Porque só 80% do metanol vai ser formado. Então, eu tenho que pegar, então, nesse meu caminho, isso aqui é 298, pegar isso aqui é 500, calcular essa diferença aqui, tá? E aí juntar os dois trechos, como eu fiz nos anteriores. Então, note o seguinte, eu tenho agora, então, nesse caso, só 800 moles, lembrando que 90,13 são formados para cada mol, né, de metanol, então é só 800 vezes esse valor. Só que eu tenho que pegar no final, levar 200 de CO que sobrou, 400 de H2 que sobrou e mais esse 800 formado, eu tenho que levar até 298. Tá? Então, somando os termos, ó, eu botei isso aqui, ó, 80% de reação, note que menos calor é liberado, ou seja, eu não libero na plenitude os 90, 130, eu libero só 72, 104. Tá? Do que sobra, eu tenho que levar, do CO e H2 que sobra, né, eu tenho que levar eles até a temperatura de 500, assim como o CH3OH que foi formado. E isso me dá aqui essa quantidade de energia, portanto, essa taxa de transferência de calor. Então, nesse cenário, ó, note que voltar para aquele geral, ó, nesse cenário que a gente fez, ó, foi usar as temperaturas de 298 e 500, essa etapa aqui não existiu, mas eu tive uma situação onde eu tinha os produtos formados e reagentes não convertidos. Então, quando a gente tem excesso limitante, o reagente em excesso vai ser o não convertido, e quando eu tenho conversão menor que 1, eu vou ter os dois reagentes, 2 ou mais reagentes não convertidos que eu tenho que levar para cá, incluir nesses termos aqui. Tá? Então, esse é o protocolo genérico de cálculo que vocês vão aplicar. Tá? Lembrando sempre, primeira coisa, calcular o ΔH de reação, padrão, porque vocês vão usar em qualquer problema que vocês forem usar, vocês vão usar esse valor. E aí basta criar esses caminhos virtuais conectando o que vocês têm na entrada, o que tem na saída, né, e calcular as integrais de CP dt ou simplesmente CP ΔT usando um valor médio, né, para cada valor.
para cada um desses termos aqui, melhor dizendo. Ok? Tá? E muita atenção, né? Todos os problemas aqui eu usei, né, um CP médio, tá? Então, lembrando, quando não for usar um CP médio, né, vocês usem o valor o cálculo daquela integral, tá? E na hora de estimar um CP médio, né, vocês podem pegar uma média aritmética do CP nas duas temperaturas extremas, tá? Ou vocês vão pegar o CP dessa forma aqui, que também vai ter que calcular a integral de certa forma, né? Mas aí o cálculo posterior fica mais fácil de analisar. A vantagem de usar esse CP aqui, essa média mais rigorosa, é que quando vocês forem fazer os cálculos ali, né, principalmente o processo adiabático, ele fica mais fácil, apesar que nesse processo a gente não conhece a temperatura final, né? Mas enfim, são as duas possibilidades. Tá? Onde todos os coeficientes para cálculo de CP, né, são tirados da tabela, né, que a gente tem disponível ok? Então, era isso, na continuidade da aula, tá? Nós vamos falar sobre mais alguns conceitos e aprender, né, a resolver outros tipos de problemas usando essa mesma estratégia que a gente aprendeu aqui nessa aula.